Oi pessoal, meu nome é Eliane, esse é o Gabo e aparentemente ele vai ser um pouco mais frequente nesse canal esse ano. E hoje no vídeo de bate-papo eu convidei a minha amiga Camila, né? A Camila, ela tá fazendo doutorado em Química e como eu comentei naquele vídeo introdutório desse ano, a ideia desses vídeos de bate-papo é, além de obviamente chamar pessoas pra conversar e pra trocar uma ideia, também pensar nessa lógica de carreira, né, de sonhos, objetivos, de áreas de atuação. E aí a gente vai conversar um pouco com a Camila hoje sobre viver de ciência no Brasil, né, que aí viver de ciência é um desafio no Brasil, é um desafio maior ainda. E aí, Camila, se apresenta pro pessoal. Bom, então eu sou a Camila, eu faço doutorado em Química na Unicentro, em Guarapuava. Fiz o meu mestrado na UTFPR aqui em Pato Branco e a graduação também. Tive algumas experiências já com relação à iniciação científica, uma vida na universidade que foi bem intensa por muitos anos. Muitos anos de universidade. Muitos anos mesmo. Acho que todo mundo que conhece a UTFPR sabe que a UTFPR é um lugar que você entra. Mas pra sair é outra coisa. Aí tu sai um dia, quem sabe? Exatamente. Inclusive, eu tenho um professor que na minha colação de grau, ele falou, né, que a Camila ficou aqui 6 anos e tal. Aí eu até agradeci ele, porque na verdade foram 8, né? Foram 8! Inclusive, um ponto interessante é, assim, para os jovenzinhos de hoje, que talvez não saibam, né, mas o Brasil ele tem um programa bem interessante chamado Ciência Sem Fronteira, que você pode fazer um intercâmbio em outro país durante a tua graduação ou na pós-graduação. Você foi, né? Como é que foi essa experiência? O Ciência Sem Fronteiras, na verdade, ele foi uma experiência única, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, também pela questão da língua, né? Da forma que eu mais me mantenho hoje é trabalhando com tradução e trabalhando com aulas de inglês. Hoje ele tá reestruturado, a gente sabe que teve várias mudanças aí no programa, ele ainda existe, então é uma dica aí pro pessoal que pensa em seguir uma área na carreira, né, pensa em seguir a área de ciências, de pesquisa, que assim, embora tenha reduzido esses programas, esses projetos, ainda tem muita coisa dentro da universidade pública que dá pra aproveitar. Então aquele medo de, mas vou começar a fazer e depois como é que eu vou desenvolver? Ainda tem monitoria, ainda tem bolsas de pesquisa, embora infelizmente, né, aliás, inclusive é o teu caso, né, você tá agora no doutorado, então você foi pro Canadá, né? Isso, voltei. Terminei a graduação, fiz um mestrado aqui em Pato Branco, na UTFPR, e infelizmente Pato Branco não tem, né, um curso de doutorado na Química, então eu optei por estudar em Guarapuava, que acabou sendo uma opção bem feliz da minha parte. Com relação à Ciências Sem Fronteiras, hoje ele está mais restrito à pós-graduação. Né? Então, por exemplo, quando nós fomos, eu digo nós porque fomos vários estudantes, quando nós fomos em 2012, 2013, não havia um projeto para se apresentar. E agora, na pós-graduação, eu sei porque eu tenho acompanhado alguns editais, e exige-se um projeto, se exige um orientador, então você realmente consegue criar um vínculo com a universidade e produzir realmente ciência. Sim. Né? Então isso acaba trazendo frutos nas parcerias, nas publicações que a gente tem. Então, o pessoal que está pensando em desenvolver uma linha de pesquisa no mestrado, no doutorado, ainda tem espaço para você pensar em sair, em buscar parceria com a universidade fora e tudo mais. Você falou que fez o mestrado aqui na UTFPR e depois levou o doutorado lá para a Universidade Estadual em Guarapuava, né? E qual que é a tua linha de pesquisa? Acho que o pessoal é curioso de saber, tipo, o que um cientista faz, né? Como que desenvolver, de onde é que veio a ideia do projeto de pesquisa, Então, na química e na biologia também, né, em áreas de alimentos e tal, a gente trabalha com muitas horas de laboratório. Bom, então no laboratório que eu trabalho, nós desenvolvemos fármacos nanoencapsulados, né, para tratamento principalmente agora com tumores cerebrais, porque o nosso laboratório desenvolveu uma parceria com o Tecpar, né, o Instituto de Tecnologia do Paraná, e aí a gente faz os testes in vitro e agora vamos começar com testes em vivo também. Tá, então assim, vamos traduzir para os leigos, né? Nanoencapsulamento. Eu sei que nano são coisas muito pequenininhas. Encapsulamento, ok, então quer dizer que é remédio muito pequeno
pra chegar na parte neurológica. É mais ou menos isso. Isso, na verdade o que acontece? Os remédios que a gente toma hoje, né, normalmente por via oral, eles são metabolizados no nosso fígado. Sim. Né? Pra daí depois chegar na corrente sanguínea. Então o que acontece? Quando você tem um tumor em outra região, ele demora muito para chegar e ele se perde muito nesse metabolismo, né? Então o que a gente faz com a questão dos fármacos nanoencapsulados? A gente consegue modificar a maneira como ele é metabolizado, consegue não ter um pico, né, tão alto do remédio, consegue aumentar a biodisponibilidade que a gente tem do remédio também. Na questão dos tumores cerebrais, o nosso cérebro, ele é protegido por uma camada que a gente chama de barreira hematocefálica, né? Essa barreira hematocefálica, ela funciona de forma a proteger o nosso cérebro de fármacos e substâncias que poderiam ser nocivas, né? Então o que acontece? Nós temos muito mais dificuldade de conseguir chegar com os fármacos no cérebro, né? Para tratar esses tumores. Quando nós temos a questão do nanoencapsulado, pelo fato dele ser muito menor, ou pelo fato de nós conseguirmos fazer uma ligação, de melhorar um pouco a forma como ele vai se comportar, né, perante outros metabólicos, a gente consegue fazer que ele alcance realmente tumores. No nosso projeto que começamos a desenvolver no ano passado, esse ano, o que a gente traz é a questão da via intranasal, né? Já existem outros remédios para via intranasal, remédios para enxaqueca forte, né, e outros por aí que a gente tem, e a gente sabe que quando a gente utiliza a via intranasal, você desvia essa barreira hematocefálica utilizando outros caminhos, como aqueles nervos tirigêmeos que a gente tem nessa região. Então isso faz com que você não precise utilizar tanto remédio, né, e na forma nanoencapsulada você acaba fazendo com que ele atinja. Claro que aí nós temos outras questões, né? Desenvolver um fármaco não é tão fácil quanto parece. Nós temos muitas questões de ver quanto dele vai encapsular, a maneira como ele vai ter adesão na mucosa, para ter um tempo suficiente para ele acabar sendo absorvido realmente para a região do nariz e não ir para o pulmão, né? Então tem todas essas questões que a gente trabalha e vai desenvolvendo o fármaco de acordo com as nossas metodologias e o que a gente consegue ver. Eu lembro que na época do teu mestrado, você estava inclusive utilizando uma planta da Amazônia, né, né, para analisar o potencial de uso dentro da farmácia, né, dentro dessa área, dessa planta. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando eu trabalho senso comum e métodos científicos com os meus alunos, eu costumo sempre dizer que a gente não pode olhar para o senso comum como se fosse algo absolutamente errado ou inferior. Muitas vezes do senso comum que vem o conhecimento científico, né, que vai dar ali o pontapé inicial. Então é interessante porque essa planta, né, pelo que eu lembro que você comentava, ela já é usada muito na Amazônia, na sabedoria popular e tal, e aí vocês buscaram trazer essa planta para o meio acadêmico, para pesquisa científica, para justamente aplicar o método científico e buscar entender como que isso se comporta. Ainda tem segmento essa linha de pesquisa? A parte de etnobotânica que a gente chama, é uma parte que é bem interessante, porque o que os pesquisadores fazem, né? Eles resgatam aquele saber, às vezes nativo, indígena, né, ou até antigo das famílias e tudo mais, e trazem para dentro do laboratório, dizer, mas por que isso aqui cura ferida? Por que isso aqui é um bom remédio para cicatrizante, é um bom remédio para antimicrobiano e tal? Então o que a gente faz, né? Normalmente as pessoas tomam o quê? Tomam um chá, né? Então a gente transforma esse chá num extrato um pouco mais concentrado, e aí nós utilizamos solventes, até água, etanol, entre outros. E aí, através desses extratos, a gente consegue fazer algumas determinações, né, in vitro ou até mesmo in vivo, né, para determinar se essas plantas realmente têm poder antioxidante, antimicrobiano e tal. E o que tem acontecido, né, a gente vê por aí que esses resultados acabam se confirmando. É claro que a gente tem que ter a consciência de que isso não é mágica, né. O que acontece é que nós conseguimos extrair compostos químicos, né, que a gente chama de compostos bioativos, que eles acabam tendo então alguma atividade antioxidante, antimicrobiana, anticancerígena e tal, e aí a gente testa, né, e aí num outro caso aí é desenvolver
o remédio, O né? remédio. A gente sabe que a gente está vivendo aí uma série de discussões em torno de cortes na área de pesquisa, né? E você tá falando agora, eu acho que assim, por mais que seja com uma linguagem um pouco mais complexa, né, de um pesquisador que está no doutorado pesquisando sobre isso, a gente consegue perceber o valor que isso tem para a sociedade. Pô, é desenvolver tecnologia no Brasil, para um laboratório farmacêutico brasileiro, numa indústria brasileira que já vai gerar não só o benefício do medicamento que vai estar disponível para a população de uma maneira mais acessível, porque é uma pesquisa dentro de uma universidade pública, mas também o fato de a gente estar gerando emprego aqui, desenvolvimento aqui. Então, tem valor, né? Não é uma coisa que é dada, não é uma coisa que é oferecida como se fosse um apoio. É uma troca, né? Mas é aquela pergunta de novo. Vive como? Como é que faz pra ser pesquisador no Brasil? Então, viver de pesquisa é uma coisa assim que não é fácil, né? Você acaba abdicando de muita coisa. Eu, por exemplo, passo a semana em Guarapuava, final de semana eu venho pra casa. Mas é aquela coisa, eu não me imagino fazendo outra coisa. E eu sei que os meus professores provavelmente não se imaginam fazendo outra coisa também, né? Mas realmente, os cortes da CAPES e do CNPq, eles têm dificultado bastante as coisas, né? Nós tivemos aí uma época chamada de época de ouro da pesquisa brasileira, que foi até 2012, 2014. Infelizmente, com a crise mundial, as crises políticas que nós acabamos tendo, os investimentos acabaram sendo reduzidos realmente, em questão de número de bolsas, né? Em questão de número de bolsas e também a própria questão do financiamento que diminuiu, né? Até porque algumas pessoas levantam o discurso de mas por que não vai trabalhar na iniciativa privada? Primeiramente, que a iniciativa privada não faz pesquisa no Brasil. Tipo, raros casos, né? Você que tá nesse meio pode até falar melhor do que eu. No Brasil é um pouco mais complicado do que a gente vê pelo mundo, né? No Brasil nós temos aí algumas agências de destaque, né? Mas que são subsidiadas e formadas até por agências governamentais, né? E são essas instituições que hoje em dia desenvolvem vacinas, né, que hoje em dia trabalham com prevenção de doenças, né, tratamento de doenças e desenvolvendo também tecnologia no Brasil. Espera-se que nos próximos anos, com as políticas que têm sido desenvolvidas, que a iniciativa privada realmente faça esse trabalho de trazer ciência. É uma expectativa, porque você desonera um pouco o Estado, né, reduz essa carga em cima, e você amplia também para os pesquisadores terem mais campo de atuação. Né? Isso, a grande crítica dos pesquisadores é que isso tem que ser uma coisa feita a longo prazo, né? E no Brasil a gente sabe que as coisas a longo prazo não dão muito certo. É pra essa candidatura, né? Isso. É para os próximos 4 anos. E quando a gente fala de pesquisa científica, de desenvolvimento de tecnologia, a gente tem que pensar em 20 anos. Né? A gente tem que pensar num processo longo, de início, meio, fim, do que se quer fazer, de planejamento, que é um dos grandes problemas do nosso país, né? A gente não tem um planejamento, tudo é decidido meio em cima do que aconteceu, né? O site do CNPq e o site da CAPES, eles têm várias oportunidades, né, para graduandos, graduados, para quem quer fazer um pós-doc, e aí vai de acompanhar, os editais costumam ser bem divulgados e vale a pena tentar, porque aí você desenvolve uma parceria, né? Isso aí. Então, gente, é isso aí, né? Eu acho que se você tá, sei lá, ainda no ensino médio, ainda não decidiu bem o que você quer da vida, mas, tipo, ama aquelas aulas de laboratório, acha muito legal estudar um pouco sobre história das ciências, descobertas e tudo aquilo que foi desenvolvido aí ao longo da sociedade, talvez seja um campo legal para você, né? Pensar em ser pesquisador, trabalhar nessa área de desenvolvimento de tecnologias, né? Porque isso é necessário para que a gente tenha uma sociedade melhor, que a gente tenha uma sociedade que efetivamente vai se tornar em algum momento independente do ponto de vista científico e tecnológico, né? E daí tá a Camila aí pra mostrar pra gente que dá pra viver de pesquisa, que dá pra realmente buscar realizar os teus sonhos na tua área de atuação, e que por mais que a gente tenha alguns desafios pra isso, ainda existem meios, né, caminhos que dá pra utilizar. Então, pessoal, a gente vai deixar no canal, Eliane vai deixar no canal? Sim, aqui na descrição. Isso, alguns sites da CAPES, do CNPq, e é isso. Espero que vocês se empolguem em fazer pesquisa, né? Como toda carreira tem as suas dificuldades, mas é bem gratificante. Então é isso, gente. Espero que
tenha dado pra entender um pouquinho mais desse universo aí de viver de ciência, de viver de pesquisa no Brasil. Entender um pouco o que a gente tá construindo, cara, é muita coisa. Tipo, pensar em nanofármacos encapsulados e que isso tá sendo desenvolvido aqui no nosso estado, numa universidade próxima da gente, com pessoas que a gente convive. Isso é muito legal, tipo, isso tem muito valor. Tá? Então é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.